Por morar nos Estados Unidos, alguns colegas do Brasil têm me perguntado sobre o que está acontecendo na Asbury University em termos espirituais. O que está acontecendo lá naquela universidade cristã? Assim resolvi gravar esse vídeo e compartilhar com você sobre o que tenho ouvido. The revival here at Asbury is now in its sixth night, as hundreds of people have come from near and far to just enjoy the presence of God. Even though it's almost midnight, this auditorium is still packed with people that are still coming in. In the last two evenings, we've estimated well over 3,000 people that are here and at these different locations to worship the Lord. Were you prepared for this? No, there's no playbook for this. We're still trying to create some space for what's happening here. And so that's a delicate balance, and we're trying to manage that as thoughtfully and faithfully as we can and just steward what's happening on campus. Provavelmente você, como eu, tem ouvido muito falar do que tem acontecido espiritualmente na Universidade de Asbury, no estado de Kentucky. Assim como eu, provavelmente você está muito interessado em saber o que está acontecendo entre os estudantes. E lendo no site da Asbury University, eu encontrei isto, logo na abertura do site da universidade. Desde o dia 8 de fevereiro de 2023, eu vou ler para que eu seja fiel ao que está escrito lá na abertura do site. Os alunos da Asbury University no estado de Kentucky, juntamente com professores, funcionários, administradores, membros da comunidade local, visitantes de fora da cidade, estão reunidos no auditório da universidade para um momento de renovação espiritual. Isso é o que está escrito lá no site. Portanto, eles já estão reunidos lá há 8 dias, reunidos em oração, cantando, louvando a Deus, confessando pecados diante de Deus. O site continua. Não há como negar que o Senhor Deus está trabalhando enquanto compaixão radical, confissão de pecados, mudança de vida e transformação estão ocorrendo. Isto é o que a própria universidade diz do que está acontecendo entre os estudantes, da sua maioria, e também entre professores, funcionários e demais membros da comunidade da cidade e pessoas que estão vindo de fora para ver o que está acontecendo lá em Asbury. Got a great good news story to start off. It's been a week since the regular Wednesday chapel at Asbury University in Kentucky, well, it turned into something far more. It turned into the manifest presence of God. Entretanto, fazendo pesquisas no próprio site da universidade e em jornais e revistas e nos sites, e o computador estar aí para fazer pesquisas sobre a história desse acontecimento lá em Asbury, eu encontrei que isso não é a primeira vez que está acontecendo uma coisa semelhante naquela universidade. Em fevereiro de 1950, durante um culto lá na capela da universidade, um aluno pediu para dar um testemunho. O que aconteceu é que após o testemunho espiritual do que Deus tinha falado com ele no momento em que a Bíblia estava sendo pregada no culto daquele dia lá em 1950, de repente, muitos estudantes também se encorajaram, se levantaram para eles mesmos darem o testemunho do que a pregação tinha falado com eles naquele momento, o que Deus tinha falado com eles naquele dia. Foram 118 horas contínuas que eles permaneceram ali no auditório da universidade, orando, lendo a Bíblia, confessando seus pecados, cantando. Isso quer dizer cerca de mais ou menos 5 dias diretos. Cerca de 50 mil pessoas, vou repetir, 50 mil pessoas disseram que haviam sido impactadas por Jesus
e queriam viver uma nova vida com Jesus. Mas também em fevereiro de 1970, portanto, nós estamos falando de 53 anos atrás, o reitor da universidade naquela época, o professor Reynolds, estava programado para pregar. Entretanto, momentos antes dele se levantar para pregar, ele sentiu o desejo de pedir que alunos se levantassem e dessem testemunhos de quem é Jesus para eles, qual a importância de Jesus na vida deles. E naquela semana anterior à pregação do professor Reynolds, já havia um grupo de estudantes na universidade que estavam se encontrando para que houvesse um novo renovo espiritual, uma vez que 20 anos antes, em 1950, como havia dito agora há pouco, havia acontecido algo semelhante. E o professor Reynolds, portanto, convidou estudantes para que dessem testemunhos do que Deus havia feito ou estava fazendo. Para surpresa geral, muitos estudantes se levantaram, muitos estudantes queriam dar testemunhos do que Deus estava fazendo na vida deles. Pessoas estavam se levantando, dando seus testemunhos, pessoas estavam se ajoelhando do Senhor, estavam confessando os seus pecados. Os estudantes começaram a se abraçar e um encorajar o outro. Os professores decidiram, então, naquele dia, suspender as aulas. Não tinham condições de dar aula naquele dia devido àquele movimento espontâneo que estava acontecendo em estudantes. Mas sabe o quê? Aquilo durou 6 dias. Foram 144 horas de oração, confissão de pecados, encorajamento, leitura da Bíblia. Hoje tem muita gente tentando explicar o que está acontecendo em Asbury. Há muitos que estão maravilhados, dizendo que o que está acontecendo lá é um verdadeiro reavivamento espiritual que vai impactar todo esse país e talvez vários outros países ao redor do mundo. Mas há também muitos céticos, críticos, dizendo que certamente aquilo que está acontecendo lá não passa de um oba-oba entre estudantes e que logo isso vai acabar. Com certeza, é muito cedo para fazer uma análise e tirar uma conclusão do que está acontecendo lá. Mas uma coisa é fato, está acontecendo algo excepcional lá. Alguma coisa grande está acontecendo espiritualmente entre os estudantes daquela universidade. The fire that started here at Asbury is reportedly spreading as students from nearly 24 other college campuses have come here to take part in the services. And what God started here a week ago is showing no signs of stopping. Wendy Griffith, CBN News, Asbury University in Wilmore, Kentucky. Vai durar muitos dias? Eu não sei. Será um movimento duradouro? Eu também não sei. Eu só sei que são estudantes que não estão se alegrando em bebedeiras, em orgias ou em quaisquer outras coisas maledicentes ou danosas. Eles estão orando, eles estão lendo a Bíblia, eles estão confessando seus pecados publicamente, estão chorando diante de Deus, estão encorajando um ao outro a caminhar na presença de Deus, estão pregando o Evangelho a outros estudantes e muitos estudantes estão dando um passo de fé em direção ao Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador pessoal de suas vidas. Certamente há muitas opiniões variadas e diversas, mas eu gostaria de te convidar para orar pelos estudantes da sua cidade, do seu estado, orar pelos nossos próprios filhos, pelos nossos sobrinhos, pelos nossos netos, pelos jovens e os adolescentes da sua igreja, da minha igreja, para que eles também, espontaneamente, movidos pelo Espírito Santo de Deus, leiam mais a Bíblia, orem mais, confessem os seus pecados e os deixem. E andem alegremente, festivamente, genuinamente diante de Deus. E brilhar a luz de Cristo entre os seus amigos, entre os seus colegas, para que também um grande movimento espiritual, um renovo do Espírito Santo aconteça dentro das nossas casas,
dentro das nossas igrejas, dentro das universidades e escolas onde os nossos filhos estão, e haja uma grande transformação para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ainda ouviremos muito sobre o que está acontecendo na Asbury University.